Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, de nosso Pai, através de Cristo Jesus, possa nos abençoar mais uma vez neste dia, nos fazendo cada vez mais prosperar na sua graça, no seu amor. Vamos aqui então, amados, dar prosseguimento à nossa lição, a lição desta semana, a lição bíblica diária. Hoje, terça-feira, vamos aqui ver as perguntas 5 e 6, né? Ontem, na segunda-feira, a gente estudou a partir de Isaías 44, a partir do versículo 9, quando o Senhor fala assim de forma muito objetiva, uma linguagem de repreensão contra não só o povo de Israel que estava envolvido em idolatria, mas todas as pessoas que faziam imagens de escultura, né? O Senhor diz bem claro que essas pessoas não prestam. Os deuses que eles faziam, as imagens de escultura, não valiam nada. E as pessoas que adoravam, que não só faziam, mas adoravam essas imagens, eram pessoas cegas, pessoas sem bom senso, eram tolas, eram malucas, né? E elas seriam humilhadas, essas pessoas que fazem isso, né? Que faziam e que adoravam. Isso o Senhor classifica como tolice, a pessoa que adora isso como um Deus, né? Essas pessoas seriam humilhadas, né? E diante do tribunal de Deus, elas enfim, ficariam apavoradas diante da sua condenação ao final. Depois vimos que o Senhor usa dois exemplos das pessoas que fabricam esse tipo de imagem, promovendo a idolatria dos outros, né? Tanto o ferreiro quanto o escultor. Todos dois, né, utilizam os seus talentos, as suas mãos, para criar coisas para que as pessoas se descaminhem, escolha a idolatria e também sofra as consequências dos seus erros. Então, o Senhor mostra claramente que tanto o ferreiro quanto o escultor, os que fazem imagem de escultura, de ferro ou na madeira, essas duas pessoas aqui, elas fazem isso porque como se elas pudessem, é como se elas tivessem no fundo do coração o interesse de ser criador também, estivesse cobiçando o lugar de Deus, né? Cometendo um pecado aí, não só da idolatria, mas também de blasfêmia. Então, hoje, na quinta pergunta, a pergunta diz: como Isaías relata a respeito do escultor e o que acontece com a madeira da árvore que o escultor cortou para fazer uma imagem e adorá-la, né? O texto agora está em Isaías 44, versículo 14 a 17, que diz assim: o escultor vai à floresta para cortar uma árvore. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem, e o homem fica de joelhos e a adora. Também se esquenta e diz: que fogo bom! Já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um Deus, depois fica de joelho e a adora, e faz esta oração: tu és o meu Deus, salva-me. Então veja que aqui essa linguagem é uma linguagem mostrando o que o Senhor disse no texto anterior, que essas pessoas são loucas, são tolas, elas não têm juízo, elas estão fora do senso comum. Como é que eu vou me ajoelhar diante de uma estátua que não tem vida? Como é que eu vou me ajoelhar diante de algo que as minhas mãos fez, que é inferior a mim? Que é algo que eu criei? Ele se ajoelha diante de algo que ele queima, que ele destrói, que ele tem o poder de destruir, que é inferior a ele, que queima, né? E ainda diz assim: esse fogo está tão bom que eu estou me esquentando aqui. Aí depois se ajoelha e adora aquilo que ele mesmo pode criar, que ele mesmo pode destruir. Ou seja, como é que alguém adora e serve a algo inferior a ele, que a força da sua mão pode destruir? Veja que o Senhor está tentando nos apresentar aqui que as pessoas que fazem isso são insanas, elas não têm juízo,
Por isso que o texto está dizendo que elas são loucas, que elas, né, que elas são insanas de fato e de verdade, porque estão fazendo algo contra aquilo que é racional. E aquilo que é racional depõe contra Deus. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou um homem racional, ou seja, um homem inteligente. E quando o homem se comporta assim, irracionalmente, ele está negando a imagem de Deus. Ele está negando a glória de Deus nele, a sabedoria, a inteligência, a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Mas, neste caso aqui, nós estamos vendo justamente a decadência da raça humana numa cegueira de ordem espiritual sem precedente, porque aqui mostra realmente que o homem, nesse contexto aqui, ele perdeu completamente o bom senso e não pode mais servir e adorar o verdadeiro Deus, já que para adorar a Deus, segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, verso 1, que a adoração a Deus tem que ser através de um culto racional, né? É o sacrifício de alguém que esteja vivo e um culto racional. Neste caso aqui, as pessoas estão adorando de forma irracional algo que está morto. É como se eles também estivessem mortos. É algo realmente de uma, de uma ordem, assim, de um absurdo que, para as pessoas que têm um mínimo de racionalidade, fica escandalizada em ver aonde o ser humano chegou, sendo capaz de se ajoelhar diante de uma estátua, algo que foi feito de gesso, de pedra, de barro, de ferro, que o fogo vai destruir, que é algo que o próprio homem pode destruir com a sua ação. Continuando, vamos aqui, meus amados, para a próxima pergunta, a sexta, que diz: o que Isaías explica sobre os adoradores de imagens? O versículo agora é o 18 ao 20, que diz assim: essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei o pão, assei a carne e comi. E com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta. Agora, aqui estou eu, adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar. Essa imagem, o homem não pode salvar e essa imagem também não pode salvá-lo. Veja que o relato que Deus está fazendo aqui através do profeta Isaías é um relato deprimente. É como se Deus tivesse envergonhado de dizer algo tão simples que essas pessoas deveriam perceber por si só que isso não está certo. Mas a forma como Deus fala aqui é como se ele mesmo diz aqui, né? Essas pessoas estão cegas. Cega aqui não é uma cegueira dos olhos, né? Não é poder enxergar a coisa física, não. A cegueira aqui é uma referência à falta de discernimento, de não perceber as coisas, de não parar para pensar, raciocinar e buscar o mínimo de inteligência racional para tentar separar o certo do errado, entender, questionar aquilo, pensar, meditar, refletir, ponderar consigo mesmo. As pessoas não têm essa capacidade. Essa turma aqui, esse povo que, de forma completamente insana, sem discernimento, escolhem adorar imagens de escultura, né? O Senhor começa logo dizendo aqui no texto que essas pessoas não têm juízo. Ou seja, elas não têm uma capacidade racional. São pessoas
que perderam a capacidade de ser inteligente, ou seja, a inteligência que Deus deu a ela jogaram no lixo, né? Diz que o texto não diz que essas pessoas tiveram os olhos fechados por alguém, por Satanás ou por qualquer outra coisa, não. O texto diz que elas mesmas escolheram fechar os seus olhos para não ver nada, elas não querem ver nada. Mas é assim que acontece exatamente no meio da religiosidade, aonde a idolatria está sendo praticada, não é? Quando se apresenta uma verdade em relação a isso, as pessoas dizem assim: não, mas eu não quero nem ler na Bíblia que está isso, eu não quero enxergar isso, eu não quero chegar a essa conclusão, eu quero continuar na igreja que eu estou, fazendo as práticas que eu estou fazendo. Porque o próprio texto está dizendo, elas é que não querem ver, elas não querem enxergar, porque além de serem cegas, elas gostam de estarem acomodadas no erro. Elas não querem descobrir a luz da verdade. É por isso que essas pessoas serão julgadas. É por isso que essas pessoas, no juízo de Deus, sofrerão as consequências, conforme o próprio contexto aqui está afirmando. Diz aqui que essas pessoas não têm inteligência, a inteligência necessária para parar e pensar consigo mesmo. Espera aí, por que eu estou adorando esse pedaço de madeira? Eu cortei, né? Qual é a consideração que eu tenho com esse meu Deus aqui, com essa madeira? Porque eu cortei a madeira, queimei a madeira, ou seja, nenhum respeito, eu profanei aqui esse Deus, porque eu estou queimando ela no fogo, esse Deus no fogo. Assei um pão para mim comer, não tem respeito nenhum com esse Deus. Assei a carne e comi. E com a outra metade aqui, com a parte que sobrou aqui da madeira, eu fiz uma imagem de nojo. Olha só que coisa, né? A imagem nojenta, o texto diz aqui. Uma imagem que causa nojo. Para quem? Para Deus, para os seres racionais. Para quem está envolvido, atolado na lama da idolatria, não tem nada de nojento, não. Ele vive dentro da podridão, mas não existe o que é nojento, o que é nojeira, não, né? E aí ele nem pensa, mas rapaz, eu estou adorando aqui um pedaço de madeira. Ele não pensa. Por quê? Porque ele escolheu viver uma vida de cego no discernimento, não consegue pensar, tem preguiça de pensar. Ele não gosta de raciocinar, de ponderar, porque isso cansa. Ele está preocupado mais com o prazer da sua carne. Ele não quer ter problema. Ele vai dizer: o meu pai e a minha mãe eram dessa igreja, vou morrer nessa igreja. Eu nasci desde menino adorando imagem, vou continuar adorando. É mais ou menos isso. Por quê? Porque ele não quer se incomodar. Ele quer a moleza da carne. E aí é onde o diabo atua de forma poderosa, né? O sujeito se acomoda dentro da sua caverna escura, não quer conhecer o que tem de liberdade lá fora, de vida plena e abundante lá fora, se acomoda com aquela vida de desgraça, com aquela vida de escuridão, de pobreza, e não quer conhecer a verdade. Então, esse é um relato que nós temos aqui visto com uma certa frequência em todo o livro de Isaías, mostrando a fragilidade de um povo que não é um povo sofrido porque os outros o fizeram sofrer, mas porque ele mesmo escolheu ser sofredor, né? Então ele adora uma imagem de escultura porque ele não sabe de nada. O que ele está fazendo, o senhor compara, é a mesma coisa de estar comendo cinzas. Ou seja, qual a nutrição que tem em comer uma cinza? Que bem faz ao corpo comer cinza? Só faz mal, né? Eles adoram porque não pensam direito, porque estão sendo enganados, e não serão salvos porque estão fazendo isso.